Tá chegando o fim da Era de Ouro americana? Os Estados Unidos vai deixar a China crescer e se tornar a maior economia do mundo? O Império Americano vai acabar? Veja esse vídeo completamente para entender todos esses assuntos. Os Estados Unidos é, no momento da gravação desse vídeo, a maior economia do mundo e tem a moeda padrão internacional para trocas e também para preços. Todas as commodities e demais produtos são cotados em dólar e atualmente é a moeda mundial e a maior economia também. É o país que vem dominando por muitos anos o mundo inteiro, ou pelo menos o mundo ocidental, e essa dominância seja na área da economia, da cultura, na área monetária, na área militar e também na área política. Muitas vezes sendo chamado de império e comparado a vários impérios na história, mas talvez não seja assim por muito tempo. Você vai ver 10 motivos nesse vídeo e talvez seja dividido em duas partes, mas nenhum motivo é pior do que o outro, são sim inúmeros motivos. Tudo começa no fim do padrão ouro em 1971. O mundo tinha muita desconfiança nos Estados Unidos. O padrão era o padrão ouro, que você podia trocar umas gramas de ouro por $35. Mas, em 1971, muitas pessoas desconfiavam que os Estados Unidos não tinha dinheiro suficiente, não tinha ouro suficiente para pagar pelos dólares, visto que ele estava gastando muito com guerras mundiais e pela corrida espacial. Eles imprimiram muito dinheiro e o mundo estava começando a desconfiar. Com isso, países levaram barcos e barcos de dólares para trocar por ouro, e com isso os Estados Unidos não teve outra alternativa a não ser acabar com o padrão ouro. E assim o dólar teve lastro totalmente como uma moeda fiduciária, baseado na confiança que as pessoas tinham no governo. Poderia falar que o lastro do dólar acabou, mas pelo contrário, as pessoas confiavam mais ainda no dólar e resolveram continuar utilizando o dólar como moeda global, não por imposição, mas justamente por uma escolha de mercado. A moeda acabou virando uma commodity, dependendo tudo de oferta e demanda, e o seu preço flutuando entre outras moedas, tendo flutuação cambial livre, tendo todas as moedas flutuando entre si no dólar e ainda com as mercadorias e commodities e demais preços de produtos cotados em dólar. Mas existem motivos que podem fazer não só o dólar, mas os Estados Unidos perder realmente a sua dominância mundial. Não só monetária, não só militar, não só cultural. Diversos outros países e blocos econômicos estão surgindo e os Estados Unidos está enfrentando diversos problemas. Vamos ser falar 10 problemas que vão explicar por que os Estados Unidos pode decair no futuro próximo. Motivo número 1. A interferência dos Estados Unidos com políticas externas em outros países. Mais ou menos desde a época da Guerra Fria, os Estados Unidos lutava com a União Soviética, não militarmente, mas uma guerra de ideologia, uma guerra de influência, uma guerra até econômica, de quem tinha o melhor modelo econômico. A União Soviética mostrando o comunismo, mostrando que o dela realmente vai dar certo, que é o modelo que o mundo inteiro deve se espelhar, principalmente no mundo oriental, e os Estados Unidos no seu American Way of Life, mostrando que o consumismo e o capitalismo de livre mercado deviam ser adotados por outros países para poder mostrar liberdade e felicidade para as pessoas. Mesmo com a dissolução da União Soviética, com o fim da União Soviética, os Estados Unidos ainda queria interferir em muitos países. Interferiu no Iraque, na Líbia, Afeganistão, fez guerra no Vietnã, interferiu na Guerra das Coreias, e isso é pago pelo pagador de impostos americano. Para poder botar sua influência no mundo, os Estados Unidos gasta muito dinheiro dos pagadores de impostos. E esses contribuintes que não gostam, não concordam tanto com essas regras, não concordam tanto com essas interferências e com essas guerras. Poderia estar sendo um dinheiro investido no próprio país. E atualmente, a interferência dos Estados Unidos, ele tem um poder tão forte econômico e monetário que é um dos países que mais aplica sanções como forma de punição, sendo países de economia mais fraca evitando sofrer essas sanções, porque uma sanção dos Estados Unidos, um embargo dos Estados Unidos pode ser fatal para a sua economia. Mas essas sanções podem ser um tiro no próprio pé, porque de tanto aplicar sanções, principalmente na Rússia, muitos países do bloco oriental podem se unir e querer não fazer negócio com o mundo ocidental, querer fazer um próprio bloco econômico deles mesmos. E alguns desses blocos podem ser, começando pela aliança sino-russa e pelos BRICS. Tem vídeos desses dois assuntos feitos nesse canal. Depois desse vídeo aqui, veja lá, depois também de ver a parte 2. Também tem os blocos dos tigres asiáticos. Economias que estão crescendo muito rápido, nível acelerado e muito bem, com uma alta população, sendo que países do mundo oriental têm uma população muito maior do que no mundo ocidental e a mão de obra mais barata. E também são mais produtivos que os trabalhadores do mundo ocidental. Voltando ao assunto das sanções na Rússia, as sanções aplicadas pelo mundo ocidental, principalmente pelos Estados Unidos em 2022, prejudicaram não só a economia russa, mas muitos países europeus, que a Rússia disponibilizava muito combustível, muita energia e muitas commodities, muitas matérias-primas. Com isso, tudo ficou mais caro na Europa e até no mundo inteiro, como foi o caso do combustível, o barril de petróleo passando dos $100. Mas os Estados Unidos, por estar bem longe de depender da Rússia economicamente, não se afeta muito nisso. Com isso, muitos países vão perdendo a confiança nos Estados Unidos e
querendo fazer menos negócios, estar menos sobre a influência desse país. Mas ao contrário do que muitos falam, os Estados Unidos não se beneficia diretamente aplicando sanções. Muitas pessoas falam que, pedindo à Rússia de fazer negócio com a Europa, os Estados Unidos iria suprir todo o petróleo e todo o gás para a Europa, mas não é bem assim. A barreira enorme do Oceano Atlântico torna inviável os Estados Unidos prover a Europa de forma barata, de forma que continue os preços não aumentando tanto, e não tem a capacidade para prover o tanto que a Rússia provia. Também tem uma ameaça do dólar não ser mais a moeda mundial. Com o tanto de dinheiro impresso nos últimos 2 anos, o dólar tem perdido muita confiança das pessoas e a inflação está acabando com o poder de compra do dólar. Do outro lado, a China está fazendo mais acordos, mais alianças para poder fortalecer e internacionalizar o renminbi, que é a moeda da China. A intenção dela é criar o yuan digital e fazer com que muitos países utilizem o próprio sistema de pagamentos da China. Motivo número 2. Economia baseada muito em mercado financeiro, e mercado financeiro este que está muito esticado do valor normal. Mesmo com a inflação e a alta impressão de dinheiro, os ativos estão aumentando muito, os imóveis estão aumentando muito, e a Bolsa Americana vive em números históricos, vive em picos históricos. Isso pode ser o início de uma crise financeira causada pela inflação nos ativos. As pessoas pegam o dinheiro dos pacotes sociais dos Estados Unidos e investem na Bolsa. Com isso, o preço vira artificialmente esticado. Muitas empresas que não dão lucro estão muito esticadas, operando 100 vezes o lucro, 1000 vezes o lucro nesse patamar. E os Estados Unidos está tendo que aumentar sua taxa de juros para frear essa inflação que pode causar uma recessão. Recessão que tem 2 opções. Recessão nuclear, que seria aumentar a taxa de juros muito rapidamente, uma taxa muito alta, que faria a recessão acontecer muito rápido e muitas empresas quebrarem, ou uma recessão estagnada, que aumentaria a taxa de juros de forma devagar, com que faria que as pessoas só guardassem dinheiro e não consumissem, fazendo uma estagflação. A inflação ainda existiria, mas a economia ficaria estagnada e sem consumo. Estados Unidos, conhecido já por criar artificialmente essas bolhas, como vi no passado a crise de 29, a crise de 2008. E se você quiser um vídeo sobre a crise de 29 e a crise de 2008, comenta aqui que vai ser um vídeo feito no futuro sobre isso. Então, os Estados Unidos tem histórico de criar essas crises e pode estar aparecendo uma nova crise no futuro, uma crise imobiliária, uma crise nos ativos, uma crise na bolsa, causada pela inflação nos ativos. Motivo número 3. Muita polarização e discordância política. Esse problema não é só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro. Só que a polarização política está tão forte lá que nos últimos anos estão ocorrendo muitos protestos violentos, muitos protestos com destruição e de todos os lados polarizados. Protestos quebrando monumentos, quebrando negócios e protestos também invadindo edifícios políticos, como vem ocorrendo nos últimos anos. Na história dos Estados Unidos sempre existiu 2 partidos políticos muito fortes, mas agora a briga está sendo muito extrema e esse pode ser um grande motivo de perda na sua estabilidade e poder político. Motivo 4. Produtividade baixa. As pessoas estão pegando os auxílios e, de novo, colocando na bolsa, fazendo a bolsa se esticar, fazendo as criptos ficarem com valores muito esticados e elas confiam nisso e não querem trabalhar, porque conseguem renda ou conseguem vender os seus ativos e obter lucro. E com isso vale mais a pena viver do mercado financeiro ou viver dos auxílios e não trabalhar. Muitas pessoas não estão trabalhando nos Estados Unidos por escolha própria, sendo que muitas empresas, até com salário considerado o mínimo lá, estão aumentando o seu valor por hora, que chegaria ao valor de um diretor de empresa aqui no Brasil. Diversas fotos em diversos estados diferentes mostram McDonald's cobrando $11 a hora, $18 a hora, $20 a hora, para poder incentivar as pessoas a trabalharem e mesmo assim a produtividade continua baixa. Um dos motivos também que faz a produtividade ficar baixa nos Estados Unidos é o alto consumo de entorpecentes, que de início quebrou os cartéis e quebrou os movimentos criminosos que utilizavam de violência para poder vender essas substâncias e a violência da guerra às drogas que ela causa. Mas isso tornou a população, principalmente os jovens, menos produtivos nos Estados Unidos, vivendo muito à base dos auxílios e gastando basicamente tudo nesses entorpecentes, vivendo para os entorpecentes. Motivo 5, que tem a ver com 4. Alta imigração. Para poder suprir a baixa produtividade e suprir as vagas de emprego que estão em alta, principalmente vagas operacionais, eles dependem muito de imigrantes que têm uma cultura diferente, que pode desestabilizar a hegemonia cultural dos Estados Unidos. Tem uma grande população que não concorda com imigrantes e nem trabalhar lá. Isso entra no motivo, de novo, da instabilidade política, no motivo 3, e muitos os tratam de forma preconceituosa, não os tratam de igual para igual, como se até não fossem humanos, não deixando eles se inserirem na sociedade americana, sendo que esses imigrantes são os que mantêm ainda muitos dos pontos da economia de pé. Porém, agora os Estados Unidos não aceita qualquer tipo de imigrante, eles aceitam mais imigrantes em idade de trabalho, aceitam mais homens jovens,
com a idade de trabalhar. Não estão mais aceitando famílias inteiras, mulheres com crianças, mulheres sozinhas e homens mais velhos. Por eles precisarem de muitos trabalhadores, principalmente nas áreas mais operacionais, como fast food, entregas, construção civil, eles dão preferência aos homens mais jovens de cada país que quer emigrar para lá. Com esse problema, existem muitos problemas nos vistos. O visto que antigamente era mais fácil das pessoas conseguirem para imigrar, tem se tornado cada vez mais difícil. A renda mínima que eles pedem para poder conseguir tirar esse visto é inacessível aos trabalhadores que vêm desses países subdesenvolvidos. Talvez seja até acessível em dólares para um americano ou alguém de um país desenvolvido, mas para alguém de um país subdesenvolvido, a renda que eles pedem é muito inacessível. Bem, como esse vídeo deve ter ficado muito grande, vai ser feita uma parte 2 ou até uma parte 3, dependendo de quão grande fiquem os outros vídeos. Mas basicamente, o que foi falado nesse vídeo foi, no início, foi um pouco do fim do acordo de Bretton Woods, em 1971, e o fim do padrão ouro, a desconfiança que as pessoas já tinham nos Estados Unidos. E hoje em dia, o que vai fazer as pessoas perderem mais a confiança nos Estados Unidos? Motivo 1, a interferência em políticas externas e colocar sua ideologia, o seu American Way of Life em outros países. 2, economia baseada muito em mercado financeiro e mercado financeiro muito esticado, que ocasionou crises no passado. 3, muita polarização e discordância política de forma extrema e violenta. 4. Produtividade baixa, muitas pessoas recebendo muitos auxílios e produzindo menos, e uma população cada vez ficando mais dependente de entorpecentes para viver. 5. Alta taxa de imigrantes que não são tão aceitos no país e a dificuldade de muitos imigrantes também irem para lá. Veja a parte 2 desse vídeo, que deve ser colocado na mesma semana da postagem desse vídeo. Deve estar aparecendo aqui nessa tela final, ou a parte 2, ou os vídeos que foram citados. O fim do dólar, a aliança sino-russa, BRICS, ou outro vídeo sobre economia. Clique aqui e veja o próximo. Se você quiser saber quando a parte 2 ou até outros vídeos desse canal forem lançados, além de se inscrever nesse canal, é necessário você ativar as notificações, clicando no sino das notificações e ativando as notificações no próprio celular. Porque não adianta nada você clicar no sino das notificações e as notificações do YouTube não estarem ativadas no seu celular. Então, se você quer saber quando a parte 2 ou outros vídeos ligados a esses assuntos vão ser lançados, ative as notificações no seu celular e clique no sino, além de se inscrever. Escolha agora um desses vídeos que foram citados e veja o próximo.